Qual voz você tem ouvido? Você tem prestado muito mais atenção nas vozes externas, naqueles conselhos que você ouviu quando você era criança, naquelas imposições que você ouviu quando você estava sendo educado? Você tem escutado muito mais a voz do seu passado ou a voz que é sua? Você tem prestado muito mais atenção naqueles pensamentos negativos, tristes, trágicos, ou você tem dado mais atenção às coisas boas da vida, aos momentos felizes, às pessoas que estão do seu lado para te ajudar a crescer, as pessoas que realmente se importam contigo, ou você tem prestado mais atenção em pessoas que você nunca viu e nunca vai ver? Você tem ouvido muito mais a voz de pessoas que nem conhecem o seu nome? Ou você tem se importado em se conhecer e começar a viver, de fato, a vida que você precisa viver? Quando a gente começa a se conhecer mais, a gente percebe que muitas vozes que estão dentro da nossa cabeça são pensamentos que nunca vão acontecer, já começa por aí. São tragédias que nunca vão se materializar. E também são vozes de pessoas que tentaram impor a vida delas na nossa. Porque quando a gente está crescendo, quando a gente é criança e adolescente, a gente passa por esse processo de educação. As pessoas mais velhas querem colocar tudo aquilo que elas tiveram de trauma na nossa cabeça. Elas querem falar que você só vai conseguir fazer isso ou aquilo se você respeitar o que elas têm para você, se você seguir o caminho delas e se você se tornar mais uma cópia barata da vida delas. Mas a verdade é que não é suficiente a gente se pautar somente naquilo que os outros falam. A gente precisa conhecer a nossa verdade. A gente precisa ir mais a fundo na nossa própria mente, na nossa alma, no nosso espírito. E a gente precisa ouvir a voz original, a voz que é nossa. Talvez até mesmo uma voz que não tem som, uma voz que está aí e ela vai comentar coisas de uma forma muda. Parece papo de louco, mas isso tudo tem a ver com a conexão, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com você entender que existe algo a mais, existe algo maior, e esse algo a mais, esse algo maior, chame do jeito que você quiser, tá por aí e tá falando, tá contando, tá trazendo sabedoria, tá trazendo ensinamentos e tá trazendo direcionamento. Mas muitas vezes a gente tá tão atolado ouvindo as diversas vozes que nos trazem para baixo que a gente não consegue prestar atenção naquilo que o mundo está falando, o universo está falando, Deus, chame do que você quiser, de novo. Mas não é uma voz audível, não é algo com som, não é uma palavra. É simplesmente a paz que acompanha, que está presente. É você olhar a natureza e você ver tanta beleza que você não consegue acreditar que isso é só fruto do acaso. É você se sentar com uma pessoa que você nunca viu na vida e de repente sentir uma conexão inexplicável. É você observar os detalhes e não se preocupar com as coisas que não estão no seu controle. É você entender que a vida não se limita somente a uma coisa. A vida é plural, a vida está por aí.
E quando a gente começa a perceber essas coisas e a gente começa a silenciar as outras vozes e deixa esse silêncio falar mais alto, e também quando a gente começa a se conhecer cada vez mais e começa a entender a nossa essência, volta a consciência e para de viver de um jeito robótico, de um jeito automático, as outras coisas vão se tornando cada vez mais desnecessárias. Isso não significa que você não vai mais ouvir seus pais, seus amigos ou pessoas que viveram mais do que você, mas você vai saber discernir entre um bom conselho e um papo furado de um pitaco, e você vai saber que nem todo mundo que está perto de você realmente quer o seu bem, realmente quer algo bom para você. Às vezes a pessoa só quer impor a verdade dela e ela talvez no final ela só queira ter aquele gostinho de, quando vê que tudo deu errado, ela poder olhar para sua cara e falar: eu te avisei. E esse eu te avisei, ele sempre vem carregado com esse sabor de arrogância, de superioridade e de soberba. Porque quando você está disposto a só dar um conselho, mesmo que a pessoa não siga ele, você não vai ficar feliz quando você vê que deu errado o plano dela. Você vai estar do lado dela para dar suporte emocional quando tudo ruir. Porque você já chegou na concepção e no conceito de que não é uma competição. E que a tua verdade pode não se encaixar tanto na verdade dela, e também que a sua visão de mundo é diferente, cada um tem a sua e cada um tem o seu próprio processo. E aquela velha frase de que é errando que se aprende, isso é verdade. Não tem como você colocar uma ideia, forçar uma ideia na cabeça de alguém. Você pode no máximo apresentar a sua, mas se a pessoa não estiver disposta a ouvir e pensar naquilo que você está falando, não resolve nada. Ela vai acabar quebrando a cara do mesmo jeito. Talvez siga dando murro em ponta de faca por mais alguns anos. Mas quando você se conhece e consegue ouvir esse silêncio e consegue ficar em paz e vive um momento de fato, nada disso importa. E a conexão que você cria com a pessoa é uma conexão ainda mais verdadeira. É uma conexão que não é mais uma relação de autoridade, não é mais uma relação de superioridade. Todo mundo tá igual, todo mundo tá na mesma, todo mundo tá tentando viver. E chegando nesse estágio, tudo que os outros falam vai passar por um filtro, vai passar por uma avaliação que vai fazer com que você identifique o que é amor naquilo que está sendo falado e o que é só ego da outra pessoa querendo impor a verdade dela sobre a sua. E esse processo todo vai fazendo com que você conheça melhor a si mesmo e conheça melhor os outros e enxergue cada vez menos essa disputa, porque você chega em um estágio da vida que você vê que tá todo mundo no mesmo buraco, no mesmo desespero. Alguns mais, outros menos, mas tá todo mundo lutando. E tá todo mundo querendo viver bem, seja lá o que viver bem signifique para cada um. Mas quando a gente tá junto e a gente sabe que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas que nos amam independentemente da situação, a gente consegue criar uma conexão real. E toda aquela questão da luta entre eu sou melhor do que você ou eu tenho mais do que você
ou eu sei mais do que você, isso desaparece, porque já não faz mais sentido. Não importa se o seu melhor amigo é milionário ou é favelado. Não importa se os seus pais são extremamente ricos ou estão vivendo de salário mínimo. O que importa mesmo é a conexão real e o amor que essas relações podem fazer florescer. E enxergar isso, enxergar a vida por esse ângulo de que não é uma corrida, não é uma luta, não é uma disputa. É apenas um caminho sendo trilhado. E esse caminho fica mais alegre com pessoas boas do nosso lado. Esse caminho fica mais bonito quando a gente escuta a voz do silêncio e observa a natureza da forma como ela é. Esse caminho fica mais leve quando a gente para de julgar os outros e para de julgar as coisas, porque nada faz sentido se a gente estiver julgando, se a gente estiver sempre rotulando. Isso é bom, isso é ruim, essa pessoa é perigosa, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Não. Cada um é, e ponto. E as coisas são, e ponto. E é aqui que a vida começa a existir de fato, quando esse julgamento deixa de ser necessário e as coisas são aceitas como elas são. As coisas simplesmente acontecem, as pessoas são como elas são e elas vão mudar se elas quiserem, mas não vai ser o nosso conselho ou a nossa opinião ou o nosso julgamento sobre a vida dela que vai fazer com que ela mude. Vai ser algo que vai nascer aqui dentro e vai se expandir de uma forma que vai ter que transbordar e vai ter que virar em atitude e ação. Mas cada um no seu tempo, cada um conforme a sua própria história. E é isso. Essa é a grande beleza, quando as vozes são silenciadas e a gente aprende a escutar a nossa voz original, a gente retoma a nossa consciência e a gente entende que essa voz de Deus, essa voz do universo, essa voz do que você quiser nomear, ela não precisa ser audível, os céus não precisam se abrir, não precisa descer anjo, nada dessas coisas. É só entender que nas pequenas coisas existem muito mais sobre a existência do divino do que em qualquer livro de teologia, do que em qualquer teoria que possa ser criado. As coisas estão aí para ser vividas, experienciadas. O mundo está aí. Basta a gente se reconectar com a nossa essência e com essa força superior, com essa inteligência maior do que a nossa, com essa mente que trouxe à existência tudo. E não precisa ser nenhum guru espiritual para enxergar essas coisas. Basta estar aberto para isso, basta querer e começar a caminhar. Só começar a caminhar de forma consciente, sem esses julgamentos todos, aceitando as coisas, enquanto a gente vai se conectando com as pessoas, amando, sendo amado e vivendo uma nova vida. Então fica de tarefa de casa para que você analise as vozes que estão na sua cabeça e comece a silenciar uma por uma até sintonizar com a sua e com a do Criador. Até a próxima. Valeu!